Para esta execução, nós utilizaremos fio lírio da Círculo, um novelo, e o fio floral, também da Círculo, também um novelo. A agulha que nós utilizaremos aqui será a agulha para crochê de 2,75 milímetros. Então, separe seu material e vamos iniciar nossa execução. Você deverá iniciar a execução executando um cordão de correntinhas de aproximadamente 3 metros. O que você fará no final é, primeiro, colocar este cordão na mesma direção. O que eu quero dizer com isto? Você vai ter um cordão de correntinhas bastante comprido, 3 metros é grande. Normalmente, ele enrola, então você vai ver que isso daqui vai acontecer, ó, ele vai torcendo. Se você não tirar essa enrolação toda, na hora de executar, você obterá uma peça que ficará torta. Então, os dois lados deste cordão precisam estar na mesma direção. Eu aqui estou mantendo o meu quietinho, parado aqui, porque ele já está na posição correta. Por que precisa estar na posição correta? Para na hora de unir, você não fechar torto. Como que eu vou unir? Percebam que eu deixei a minha última correntinha aqui, ó, com a laçada aberta. Eu vou passar a agulha pelo primeiro ponto que foi executado lá no início. Então, veja que aqui eu passei a agulha por ele. Agora, eu vou passar a agulha por esta laçada que eu deixei aberta. E eu vou ajustar na agulha. Então, observe, ajeito aqui nos meus dedos, observe que ela ficou presa, né? Passo esta laçada pelo primeiro ponto e assim eu obtenho um ponto baixíssimo. Neste momento, o cordão, que antes era um cordão de 3 metros, agora é um círculo de diâmetro de de diâmetro de 3 metros, de raio de 1,5 metro. Tudo bem? Bom, agora o que eu vou executar? É bem interessante esta peça porque assim, ela será exatamente do formato que você gostar. Você gosta de uma peça mais fina? Você executará menos carreiras. Você gosta de uma peça um pouco mais larga? Você executa mais carreiras. Então assim, é totalmente ao gosto da freguesa. Como que nós faremos? Você vai fazer uma correntinha para dar altura, 2 correntinhas para dar altura. Se eu falo de 2 correntinhas, estou dizendo que é para dar altura, eu estou falando de meio ponto alto. Então, eu laço e eu vou executar 5 meio pontos altos em cada um dos 5 pontos que eu tenho à minha frente. Então, você vê que eu executei o primeiro. Agora, eu executo o segundo. Agora, o terceiro, o quarto e encerro com o quinto. Não peguei, peraí. Ok, agora eu peguei. Então, o quinto. A cada intervalo de 5 meio pontos altos, nós vamos ter uma quantidade de correntinhas. Essa quantidade de correntinhas também pode variar de acordo com o que você achar mais bonito. Você prefere intervalos mais abertos ou intervalos mais fechados? Quando você quiser intervalos mais abertos, o número de correntinhas será maior. Quando você quiser intervalos mais fechados, o número de correntinhas será menor. Eu vou trabalhar intervalos mais fechados. Assim sendo, eu farei 5 correntinhas. Se você aí quiser um intervalo mais aberto, faça 10, tá bom? Então, veja só. 1, 2, 3, 4... e 5. Observe o intervalo que eu criei.
Laço novamente e veja, eu preciso pular na base os 5 pontos, as 5 correntinhas que eu fiz. Então, eu vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e no 6º ponto é que eu volto a trabalhar os meus meio pontos altos. Então, eu começo novamente a fazer aquela continuidade de 5 meio pontos. Então, você vê aqui o primeiro, eu quero passar direitinho, pronto, aqui, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Novamente, eu vou fazer este intervalo que eu já tinha feito antes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Laço de novo, pulo na base 5. 1, 2, 3, 4, 5 e no 6º eu passo a agulha e eu começo de novo a fazer os meus 5 meio pontos altos. Minha gente, primeira carreira, segunda carreira, na verdade, todas as carreiras, elas se dão desta forma. Então, eu vou fazer assim, eu vou executar a primeira carreira inteira e quando eu chegar no final, na hora que eu for encerrar esta carreira, eu volto aqui, encerro com vocês e a partir daí nós continuamos a executar as nossas carreiras desta forma, tantas quantas forem as vezes que nós acharmos o suficiente, tá joia? Eu tô indo lá então e já eu tô de volta para encerrar a carreira com vocês. Ao chegar no final, simplesmente nós passaremos a agulha na segunda correntinha que nós fizemos lá no início, então veja, e eu puxarei a laçada e arrematarei de uma vez só. Então, observe que aqui eu alargo, olha lá, nós fechamos o círculo, a circunferência. Para continuar a próxima, assim como todas as outras carreiras, nós erguemos a altura. Então, nós fazemos uma e fazemos 2 correntinhas. Laçamos e, novamente, gente, para cada ponto de base, você executa um novo meio ponto. Só lembrando que aquela altura de 2 correntinhas vai responder por um meio ponto alto. Tá bom? Então, na verdade, você tem que executar 4 aqui, pois a altura é já um meio ponto alto. Outra coisa, você vai executar a quantidade de carreiras que você desejar, sempre respeitando. É meio ponto na base? Eu repito meio ponto aqui. É correntinha na base, eu repito correntinha nesta carreira e assim sucessivamente. Minha gente, eu vou executar então aqui as minhas carreiras e eu volto ao final para continuarmos a execução juntas.